A história de José começa a ser contada a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Ele era o filho predileto de Israel, Jacó, e se apresenta para nós como o modelo do cristão verdadeiro. Sua vida foi marcada pelo sofrimento e pelo amor e temor a Deus. E em vários aspectos, a vida de José apresenta traços de semelhança com a vida de Jesus, pois assim como Jesus, que era amado por Deus Pai e denunciava os hipócritas, José também era amado por seu pai e odiado por seus irmãos, os quais não o suportavam porque ele não pactuava com seus erros. José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas por moedas de prata. Jesus também foi entregue por Judas Iscariotes ao troco de 30 moedas de prata. José esteve injustamente na prisão com 2 homens, o padeiro e o copeiro. O padeiro foi morto e o copeiro foi libertado, tal qual o sonho decifrado por José. Jesus foi pendurado na cruz ao lado de 2 presos. Um foi condenado e o outro foi salvo, tendo recebido a redenção da sua alma pela boca do próprio Cristo. Quando os povos vinham ao Egito comprar mantimento, Faraó mandava procurar José, como dito no capítulo 41, dizendo: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios. Jesus Cristo também foi exaltado por Deus. Ele é o nosso bom pastor, o nosso alimento verdadeiro. Só ele tem palavra de vida, tendo dito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. José, apesar de todo o sofrimento que os irmãos lhe causaram, conservou a bondade em seu coração. Concedeu-lhes o perdão por entender que Deus esteve sempre com ele e que tudo fora parte do seu propósito. Ele entendeu que as traições, separação de sua família, injusta prisão onde fora esquecido e todas as injustiças sofridas foram permissão de Deus para prepará-lo e fortalecê-lo para a função que a ele estava reservada, qual seja a de conduzir a nação naquele momento, de reservar alimento para que o Egito fosse o celeiro do mundo, de modo a evitar uma tragédia de morte do povo em razão da fome que se abateu sobre a terra. Jesus Cristo também perdoa o povo que não o aceitou como Salvador, e com o sacrifício de sua morte, abre a porta de acesso ao Pai para que todos obtenham salvação da alma. E à sombra da morte, perdoa também os seus algozes ao clamar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois que Deus cumpriu o sonho profético de José, elevando-o a governador do Egito e como segundo homem em autoridade naquele lugar, os povos, no tempo da fome, vinham comprar mantimentos com ele. José era considerado o pai de todos, pois era de sua mão que se obtinha mantimento para matar a fome de todo o povo. Amando de seu pai, os irmãos de José também vieram ao Egito em busca de mantimento, como se vê a partir do capítulo 42. Com efeito, eles pecaram contra Deus, contra o seu pai Israel e contra José. Eles traíram a Israel, antes chamado Jacó, assim como também traíram a José, pois o venderam como escravo, mas disseram ao pai que uma fera o havia devorado ao apresentar-lhe a veste talar colorida que ele usava, manchada de sangue. Maltrataram José, jogaram-no na cisterna escura e não sentiram nenhum pesar ao vê-lo clamando de pavor para não ser vendido a estranhos. Apesar de já ter transcorrido muito tempo, José deve ter revivido todo o sofrimento que os irmãos traidores lhe causaram quando se viu diante deles. Esses atos de maldade, com certeza, foram rememorados por José. Ele os olhava e os avaliava na tentativa de perceber se continuavam maus e egoístas ou se haviam feito conversão de seus caminhos tortos. Estava em suas mãos decidir sobre suas vidas, e ele pensava sobre o que fazer.
Então lhes perguntou sobre sua parentela e sobre o seu pai, sendo-lhe dito sobre um irmão mais novo. José lhes diz que não são dignos de receber favor, que são espiões e que não verão sua face, ou seja, que serão mortos, se não retornarem e trouxerem consigo o irmão mais novo para provar que são homens de bem. Pensava que se os irmãos demonstrassem apego a Benjamim, mas mesmo assim o trouxessem, estariam demonstrando mudança de procedimento e de caráter. Jacó relutou e não queria enviar Benjamim, mas devido à necessidade de mantimento, permitiu que fosse levado ao Egito pelos irmãos. Quando chegaram ao Egito, José ordenou que o levassem para sua casa e que preparassem a comida, porque eles almoçariam em sua companhia ao meio-dia. E assim foi feito. Benjamim é irmão de José por parte de mãe, e quando ele nasceu, Raquel morreu, colocando-lhe o nome de Benoni, que significa filho de muitas dores. Mas seu pai trocou-lhe o nome, chamando-o Benjamim, que significa filho da minha destra ou da mão direita. Ao ver Benjamim ao lado dos outros irmãos, José o abençoou. Deus te conceda graça, meu filho. Ele se emocionou e saiu para outro lugar onde não pudesse ser visto para chorar. Ele foi tomado de íntima compaixão e liberou amor, bênção e perdão também para os outros irmãos. No capítulo 43, a partir do versículo 34, está escrito: Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. A porção de Benjamim foi 5 vezes maior do que a dos irmãos, mas todos foram igualmente beneficiados e abençoados. Os irmãos eram indignos diante de José, mas demonstraram arrependimento de seus erros e que tinham sentimentos de cuidado e de amor para com Benjamim. Por isso receberam o perdão de José. Assim é também conosco. Somos infiéis e desleais com Deus. Escolhemos muitas vezes coisas fúteis e insignificantes, desprezando sua bondade e seu amor. Mas nas dificuldades, nos voltamos a Ele para clamar por socorro. E Ele nunca nos afasta, nunca nos rejeita, sempre nos acolhe em amor. Mas Ele quer que nós nos arrependamos de nossas culpas, de nossos erros e de nossos maus caminhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, buscamos a Sua presença e nos colocamos diante de Ti. Não apenas para obter os Seus favores, as Suas riquezas e as Suas bênçãos, mas para nos reconciliar contigo. Nos prostramos aos Seus pés. Queremos nos aproximar do Seu trono e do Seu coração. Senhor, Deus Altíssimo e justo juiz, Deus tremendo nos céus e na terra. Em Oséias, capítulo 5, verso 16, o Senhor disse: Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E estamos aqui nessa hora. Nos quebrantamos diante do Senhor e te entregamos o nosso coração e o nosso arrependimento. Pedimos que nos perdoe pelas muitas vezes que te ferimos e te magoamos, pelas muitas vezes que te ignoramos e que rejeitamos o seu conselho e a sua direção, pelas muitas vezes que fomos teimosos e recusamos a sua palavra, pelas muitas vezes que fomos arrogantes e achamos que poderíamos caminhar longe do Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai, com a mesma bênção que José dispensou a Benjamim. Concede-nos a sua graça, sara nossas feridas, faze-nos de novo. O Senhor que é longânimo e grande em misericórdia, pelo amor de seu Filho Jesus Cristo, libera para nós o seu perdão, apaga a nossa iniquidade,
Joga no mar do esquecimento as nossas faltas, o nosso desprezo, as nossas transgressões e as nossas ofensas. José concedeu a Benjamim porção 5 vezes maior do que aos seus irmãos. Concede-nos também, Pai, porção quintuplicada do seu amor, de sua graça, de seu perdão, de sua bondade, de sua presença e de suas bênçãos. Batiza-nos com seu Espírito Santo, restitua-nos a vida, fortaleça nossos joelhos fracos e trementes e firma nossos passos na rocha, na sua palavra, que nos traz a salvação. O Senhor, que é Jesus Cristo, Santo, nome sobre todo nome. Ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o Senhor como Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém.